Bom, muito boa noite a todos. Eu, Guilherme Micote Stipe, Lucas Fragoso e Anderson Laranjeira, vamos analisar os indicadores de competitividade. A gente vai analisar também o IDH e também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dos Estados Unidos. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o IDH dos Estados Unidos. Vou começar falando um pouco da metodologia de cálculo do IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, calculado pela PNUD em seu relatório, ele é uma média resumida de 3 dimensões chaves do desenvolvimento, que são elas: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e também um bom padrão de vida que se reflete na renda. E o IDH compõe a média geométrica desses 3 índices. Os dados são coletados da expectativa de vida, os dados são coletados do Departamento de Assuntos Econômicos das Nações Unidas, a UNDESA, né? Os anos esperados de escolaridade e a média de escolaridade é coletado da Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e a renda per capita, renda nacional bruta per capita, é pegado do FMI, Fundo Monetário Internacional. Para calcular o IDH existem 2 passos fundamentais. O primeiro passo seria criar índice de dimensão, ou seja, criou-se balizas de médias de anos de estudo, de escolaridade, média de expectativa de vida e também de renda. Para a questão da saúde, que é a expectativa de vida em anos, é calculado uma baliza de 20 anos até 85 anos. Esses números não são aleatórios. Por exemplo, 20 anos mínimo seria que vários estudos indicam que nenhum país anterior à década de 1920 teve menos expectativa de vida do que 20 anos. Na educação, a média de anos de escolaridade varia entre 0 a 15. 15 equivale a um doutorado em vários países. E a renda, ela vai de 100, mínimo 100, até 75 mil dólares por pessoa. Atualmente existem 3 países somente que ultrapassam a renda bruta per capita de 75 mil, que são Singapura, Kuwait e Catar. Esses 3 países, eles extrapolam essa renda. A segunda etapa, após criar os índices de dimensão, é calcular os índices separadamente, antes de calcular o IDH. O primeiro índice, falando agora exclusivamente dos Estados Unidos, o índice da saúde, foi calculado em 0,91 para ano de 2015, publicado em 2016. O índice de expectativa média de anos de estudo foi 0,88 e o índice de expectativa de anos de estudo foi de 0,92. Enquanto o índice de educação, cheio, comparando os dois, ficou 0,90. O índice da renda ficou 0,95. Então, agora, para calcular o IDH, a gente pega todos os índices, índice da educação, índice da saúde, índice da renda e calcula a média geométrica. Se a gente fizer isso, a gente vê que os Estados Unidos teve um IDH de 0,92 no ano de 2015. Bom, e esse resultado coloca os Estados Unidos em décima posição no ranking mundial, empatado com o Canadá, também em décimo, com o índice de desenvolvimento humano com 0,2. Os Estados Unidos subiu uma posição em relação a 2014, onde se encontrava com 0,9. Outra questão também é que o primeiro colocado da lista é a Noruega, com um IDH de 0,949. Se os Estados Unidos continuar com o crescimento que ele teve desde 1990, ele vai atingir o patamar da Noruega hoje somente em 2029. Como já explicado a metodologia, vemos que o IDH dos Estados Unidos ficou em 0,92, um crescimento de 0,21% comparado ao ano anterior e de 7% comparado ao início da década de 1990, ou seja, um crescimento bem em cima da média tanto dos países da OCDE como do FMI. Boa noite, eu sou Lucas Fragoso e vou falar sobre os indicadores de competitividade dos Estados Unidos, uma das maiores economias que compõem o continente norte-americano. Embora o processo tecnológico e de inovação dos Estados Unidos o coloque no topo e como exemplo para outras economias, o país enfrenta algumas dificuldades, como de aumentar a concentração, a desigualdade e a sustentabilidade da indústria. Outro ponto muito importante é a busca de aumentar a qualidade do crescimento e não apenas a quantidade. Se essa questão não for abordada, o desempenho do país pode ser prejudicado com as perspectivas de crescimento do futuro. No relatório de indicadores de competitividade, os Estados Unidos se mantém no topo, em segunda posição. Entretanto, nos requisitos básicos, os Estados Unidos fica numa posição de 25º. Uma posição ruim e não muito boa para os Estados Unidos.
Em outro tópico muito importante, outro pilar, é o pilar de estabilidade macroeconômica. Estabilidade macroeconômica é um grande pilar que vem crescendo muito pouco na economia norte-americana. Outro ponto muito fraco dos Estados Unidos é o pilar de saúde e educação básica, no qual o país tem fraquejado nesse aspecto. A obtenção de êxito na estabilidade macroeconômica, em uma melhor captação de pessoas e mão de obra mais qualificada para os setores de saúde e educação básica, favorecerá o país no seu desenvolvimento econômico e crescimento econômico, assim como favorecerá em perspectivas e no maior indicador para o futuro. Em setembro de 2015, os Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 objetivos e 169 metas, que a maioria deve ser alcançada até 2030. A Agenda 2030 tem objetivos que vão além do desenvolvimento do milênio. Abordam as causas principais da pobreza e a necessidade de um desenvolvimento sustentável que funcione para todas as pessoas, abrangendo metas universais, transformadoras, inclusivas e integradas. A Agenda de 2030 é a agenda global mais abrangente adotada desde 1945. Os objetivos do milênio traçaram metas e objetivos globais para medir o progresso e acabar com a pobreza e melhorar a vida dos mais vulneráveis. Desde 1990, 700 milhões de pessoas a menos vivem na pobreza extrema. Regiões em desenvolvimento alcançaram 91% das matrículas na educação primária e 2 bilhões e 600 milhões de pessoas tiveram acesso e aprimoraram o uso da água. Também o número de novos infectados com HIV caiu em 40%.